conceito de divergente de um vetor aparece em vários ramos da física e também das engenharias. Na física, por exemplo, ele vai estar presente na dinâmica dos fluidos, na gravitação, no eletromagnetismo e em outras áreas. Mas a questão aqui é, o que é o divergente de um vetor? E aí, nesta pergunta, eu não estou me referindo a como você pode calcular esta quantidade, e sim no que é que realmente ela representa para nós, qual o significado. Então, se você está interessado em saber a resposta dessa pergunta, fica até o final desse vídeo. Bem-vindo de volta, meu nome é Jean Spinelli, eu sou professor de Física. Antes de começar o vídeo, eu queria pedir para que você se inscrevesse aí no canal e se no final gostar do vídeo, deixasse aí o seu like. Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Então, antes da gente abordar de fato a questão do divergente, eu queria falar sobre o conceito de fluxo. Então, para isso, vamos considerar que nós temos um fluido que se desloca com uma certa velocidade v. Esse fluido tem uma densidade ρ. Ele se move através de um plano, que é essa área aqui, área infinitesimal dA, um certo tempo ΔT. Obviamente, nesse intervalo de tempo, um certo volume vai atravessar essa área. Exatamente assim. O movimento acontece, você tem um volume passando, uma certa quantidade de massa que atravessa essa área infinitesimal. Obviamente, se a gente assume que a velocidade é praticamente constante nessa pequena região, podemos escrever essa aresta horizontal como sendo v ΔT. E aí, se nós definirmos o vetor normal como sendo o vetor de módulo 1, perpendicular a essa superfície e formando o ângulo θ com a horizontal, dá para escrever esse volume, essa quantidade que atravessou, da seguinte forma. O dV, que é o volume infinitesimal, obviamente aqui você tem uma área infinitesimal, o volume vai ser n escalar v ΔT, que é o tempo, dA, que é o módulo dessa área aqui que está inclinada. Mas será que isso é verdade? É sim, vamos mostrar que é. Aqui nós temos uma figurinha, um volume equivalente àquilo que a gente tinha lá. Nesse caso eu tenho uma aresta horizontal como sendo B. Essa aresta inclinada tem comprimento A e essa, digamos assim, profundidade tem comprimento C. O esquema é muito parecido com o que a gente tinha antes. Essa inclinação aqui vai ser θ, semelhante ao que a gente tinha lá. Ok, e aí para calcular esse volume eu posso simplesmente multiplicar o valor de C pela área que está aqui sombreada. Exatamente como mostra essa equação. Mas aí você pode entender que C vezes A vai ser exatamente essa área que está aqui, ó, a área inclinada. E aí eu posso escrever esse V assim, ó, AB cosseno de θ, só que essa razão é a área, como eu acabei de falar. E aí ainda tem a possibilidade de reescrever isso, se mais uma vez eu definir o vetor normal como sendo o vetor unitário, perpendicular à área, formando o ângulo θ com a horizontal, eu vou poder escrever esse volume da seguinte maneira, através de um produto escalar. Esse B que aparece aqui é justamente esse vetor que eu acabei de definir, um vetor que tem um comprimento da aresta horizontal e também que está na horizontal. De fato, essa expressão aqui ela recupera, ela recai na anterior. Por quê? Porque o módulo de n é 1, o módulo de B vai ser o Bzinho que está aqui. E é o produto escalar entre esses dois vetores dá módulo do primeiro vezes o módulo do segundo, cosseno do ângulo. Então está aqui, o módulo de B cosseno de θ está aqui, só não apareceu o módulo de n porque realmente é 1. Então essa expressão aqui final, ela realmente concorda com a anterior. Então a gente pode expressar o volume em termos de um produto escalar. Na situação que nós tínhamos na figurinha anterior, esse aqui aparece aqui, o A grande, é o nosso dA, e esse B é o V, o vetorzinho, né, velocidade ΔT. Então de fato, aquela expressão está correta. Assim, a nossa proposta é calcular a quantidade de massa que atravessa essa área nesse intervalo aí, ou seja, o fluxo. Então a proposta vai encontrar o dφ, que é ΔM sobre ΔT. Esse dφ é porque você está falando de uma área infinitesimal, portanto é uma quantidade, um fluxo infinitesimal também. Agora, lembrando que o ΔM você pode escrever como sendo densidade vezes o volume, tá aqui a expressão do volume que a gente já pegou, dividido por ΔT. Se você cancela ΔT com ΔT, o dφ vai assumir essa forma, onde J é ρ vezes V. Está vendo que o ΔT cancela com ΔT e sobram apenas ρ, o V, o N, dA. E aí você pode reescrever dessa forma aqui. Esse J ele tem o nome de densidade corrente
Ele tem a ver com a velocidade, mas ele tem a ver com a densidade. Na verdade, o J ele vai ser na mesma direção da velocidade, mas nas regiões em que o ρ for maior, você tiver uma maior concentração de partículas que formam fluido, você vai ter esse J maior. Então, para a gente entender, deixa eu colocar uma figurinha que eu acho que vai ficar mais claro para a gente. Aqui está a figurinha, essas linhas que a gente está vendo aqui, roxinhas, elas são as linhas de corrente. São as trajetórias das partículas que compõem o fluido, dos elementos do fluido. Obviamente essas partículas elas possuem velocidades e ao longo da trajetória esses vetores que representam a velocidade serão tangentes aí à trajetória. O J se comporta desse jeito também. Só que assim, há uma diferença do V para o J, que o J, como eu falei, ele tem a ver com a densidade. Então, por exemplo, se você pegar dois pontos, 1 e 2 aqui, por exemplo, nesse ponto aqui, em torno do ponto 1, você tem uma densidade maior de linhas. Você vê que as partículas estão mais próximas. Já na região 2, as partículas estão mais afastadas. Você tem uma densidade menor. Então, nesse caso, esse J, que é o vetor ρv, em um dado ponto, ele é tangente à linha, como a gente falou, só que o módulo na região 1 vai ser maior do que o módulo na região 2. Na verdade, no ponto 1 e no ponto 2, porque esse J ele é calculado ponto a ponto, assim como a velocidade. Então, esse é o significado desse J, que a gente chama de densidade corrente. Muito bem, uma vez que nós conhecemos a expressão que define o fluxo através de uma área infinitesimal, eu vou poder usar este resultado para calcular o divergente do vetor J e, na sequência, entender realmente o significado desta quantidade aí. Para isso, eu vou assumir que existe um elemento de volume no espaço e que através desse volume eu tenho um fluido atravessando. Obviamente, linhas de corrente passaram pelas faces desse objeto. Vou considerar também que a face 1 está na posição x e que a face 2 está na posição x mais dx. A minha proposta aqui é calcular o fluxo líquido de saída, ou seja, o que saiu menos o que entrou através das faces desse objeto. E aí, para realizar esse cálculo, eu vou considerar cada pazinho separadamente. Eu vou considerar, por exemplo, essas faces que estão na direção x, depois pego na direção y e na direção z também. Então, com relação às faces 1 e 2, que foram essas que a gente marcou aqui, que estão nas posições x e x mais dx, o fluxo líquido de saída é dado por isso aqui. Essa primeira expressão aqui é o fluxo através da face 2. Só é você lembrar da expressão que nós já acabamos de encontrar. E esse outro fatorzinho aqui representa o fluxo através da face 1. Então, fazendo essa diferença, você vai ter o fluxo líquido, que é o que saiu menos que entrou de fato. J2 escala N2 a gente pode reescrever. Na verdade, esse J2 escala N2 é a decomposição, é a projeção desse vetor aqui na direção x, por isso que tem J2x. Lembrando que N2 é o vetor perpendicular a essa superfície aqui, de fato, apontando na direção x. A mesma coisa acontece com esse produto aqui, J1 escalar N1, que vai virar J1x. Só que J2x, ele é o seguinte, J2x é o valor da componente x de J nesta face aqui. Por isso que eu reescrevi J2x por J de x no ponto x mais dx, y e z. O J1x ele segue o mesmo raciocínio, só que é o valor da componente x nessa face aqui, ou seja, x, y e z. Ok? E aí, se a gente usa a série de Taylor, eu posso até deixar esse cálculo em anexo para você, essa diferença pode ser reescrita assim. O fluxo líquido de saída através das faces 1 e 2 será necessariamente a derivada parcial de j, x com respeito a x, que multiplica dx, dy, dz. Perfeito? Então, posso usar esse mesmo raciocínio, essa mesma linha de trabalho para calcular o fluxo através das outras faces, como eu falei, as faces que estão dispostas na direção x, y e z. Então, para calcular o fluxo total de saída, você simplesmente agora soma os fluxos através das faces. E aí, levando em consideração os resultados que nós obtemos, nós acabamos de apresentar, você pode escrever esse fluxo total dessa forma aqui. Perceba que o dx, dy, dz, ele aparece aqui em evidência porque ele é comum em cada fatorzinho desse. Aí tem um termo aqui que é a derivada parcial de jx com respeito a x, mais derivada parcial de jy com respeito a y, mais derivada parcial de jz com respeito a z. Isso parece muito com um produto escalar. E aí a gente vai tomar a liberdade de
escrever esse termo dessa forma aqui, ó. Só esse fatorzinho que está entre parênteses. Aqui eu tenho um produto escalado de um operador com um vetor. É como se eu tivesse a atuação de um operador no vetor através de um produto escalar. Esse operador que está aqui, ele é o operador nabla. A letra que a gente usa para representá-lo é nabla. E ele é chamado de operador gradiente. E aqui é o vetor J, de fato. Portanto, eu posso reescrever essa expressão do fluxo líquido total de saída dessa forma aqui mais compacta. Esse camarada que aparece aqui, esse nabla escalar J, é justamente o que a gente chama de divergente do vetor J. E aí, olhando para o significado do lado esquerdo, o dφ, que é o fluxo líquido de saída, e lembrando que isso aqui é volume, esse camarada tem dimensão de fluxo por unidade de volume. Então, este é o significado físico do divergente. Ele vai ser o fluxo líquido de saída por unidade de volume, calculado em cada ponto. Sim, em cada ponto, porque esse camarada aqui é muito pequenininho. Então é como se ele tivesse localizado num ponto. Esse elemento é tão pequeno quanto você possa imaginar. Então, no final das contas, se o divergente for positivo, significa que você tem mais linhas saindo do que entrando. Se o divergente for negativo, tem mais linhas entrando do que saindo. Queria chamar a atenção que eu fiz essa discussão para um caso específico aí, considerando o fluido, mas esse conceito de divergente ele pode ser aplicado para qualquer campo, tá bom? Só que você não vai pensar mais em quantidade de líquido, de fluido que passa por um certo elemento. Você vai pensar só no conceito de linha de campo. Se você for aplicar isso para o campo elétrico, por exemplo, se você tiver mais linhas de campo elétrico saindo do que entrando, você tem um fluxo positivo e o contrário, fluxo negativo. Era isso. Se você gostou do vídeo, deixa aí o like, compartilhe, comente, enfim, divulgue aí o nosso canal, dá uma força pra gente. Beleza? Um abraço, até a próxima.